Galo surpreende e contrata dirigente do futebol do Flamengo. Rubens na mira de grande concorrente brasileiro tem informações. Zagueiro a caminho de Belo Horizonte. Parece que está tudo certo, atualizando o DM, Hulk, Scarpa, semana decisiva para o Galo. Muito bom dia para você, esse é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Salve massa atleticana, chegando com o Café com Geves dessa segunda-feira, 3 de março de 2025, plena segunda-feira de carnaval. Tamo aqui para falar com vocês, para bater um papo, para criar conteúdo, porque o Café com Geves ele não para, né? Esse aí a gente não tem jeito de não fazer. Hoje um pouquinho depois do horário aqui e tudo mais, mas com muita informação e com a mesma seriedade de sempre, nesse calor aqui, nesse dia maravilhoso aqui no Vale Amanhecer, que a gente tá aqui hoje, hein? Bom, tem muitas coisas para falar para vocês aqui, queria pedir para antes você chegar deixando aquele like para fortalecer, se inscreve aqui no canal Bica Galo, estamos aqui todos os dias criando conteúdo para você, principalmente às 8 da manhã com Café com Geves, então também se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, para não perder nenhum conteúdo que fazemos aqui no canal Bica Galo, viu? Bom, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o novo homem forte da base do Atlético. Quem é Luiz Carlos de Azevedo? O Atlético surpreendeu e anunciou a contratação do gerente de futebol profissional do Flamengo, Luiz Carlos de Azevedo, de 41 anos, para ser o novo gerente geral da base do Atlético. Essa posição que estava ali vaga, né, digamos assim, desde a saída do Erasmo Damiani, né, o Atlético aos poucos vai reestruturando as suas categorias de base. A gente obteve informações que nos últimos meses, nas últimas semanas, saíram vários profissionais das categorias de base, então o Atlético entende que é o momento de fazer essa reestruturação na base, e aí foram saindo alguns profissionais, algumas pessoas estratégicas, aí sai o Erasmo Damiani, que era quem comandava essa turma toda, e ontem, por exemplo, foi noticiado também que o Denis Diletoso, que era coordenador de captação da base, né, um profissional que viaja muito, né, já teve ali, a gente segue ele no Instagram, ele estava ali já postando coisas na África, no continente africano, observações que ele fez lá e tudo mais. O Denis Diletoso deixa o Atlético, assim como o Erasmo Damiani, então reestruturando as cabeças aí da categoria de base, e o Denis vai lá para o Botafogo, né, mais um do scout, né, do setor aí de base do Atlético, que vai lá para o Botafogo, né? Bom, então o Atlético está trazendo o Luiz Carlos de Azevedo, atual gerente profissional de futebol do Flamengo, tá? Então, ele é gerente de futebol profissional, tá? Ele não é gerente da base. Apesar de ter tido uma história na base flamenguista, na base do Vasco, né? Um cara ali que tem um respeito nesse âmbito de captação e formação, né, das categorias de base, inclusive com alguns destaques aí, o Wesley, por exemplo, que é o lateral que tá voando aí, ele que trouxe o Wesley, né, tem o Lohan, jogador do Flamengo, o Matheus Gonçalves e outros atletas aí que o Flamengo acabou vendendo, né, ou então performaram ou estão performando na equipe profissional, foram descobertos aí, captados pelo Luiz Carlos de Azevedo. Inclusive o Atlético já anunciou de forma oficial a chegada desse profissional. O Paulo Brax diz que foram feitas várias entrevistas, né, que vários nomes foram colocados sobre a sua mesa e que acabaram definindo a chegada do Luiz Carlos por ser um cara que valoriza o processo de captação e formação, e o Luiz Carlos, é um cara também que tem muita questão da transição da base para o profissional. Muitas vezes a gente percebe que é o que falha, né? Essa expertise de transição. Muitas vezes a gente vê jogadores que não estão prontos jogando no profissional, ou jogadores que poderiam estar jogando no profissional e não foram identificados como prontos. Então, assim, é uma falha do conceito, né, da forma de observar as categorias de base em relação ao time profissional, que às vezes faz com que um jogador estoure ou não, ou se vai estourar, estoura lá fora, por exemplo, né? Então o Atlético tenta corrigir esse processo. Acho bastante interessante a chegada do Luiz Carlos e faço questão aí de trazer essas informações para vocês sobre o profissional, que agora Luiz Carlos de Azevedo é o novo gerente geral da base do Clube Atlético Mineiro, tá?
Bom, eu tenho várias coisas pra gente falar aqui. O Atlético vive uma semana decisiva, né? Uma semana que depois de amanhã, já na quarta-feira de cinzas, às 7h30 da noite, no Mineirão, enfrenta a equipe do Manaus, do Amazonas. Equipe que se classificou nos pênaltis na primeira rodada da primeira fase da Copa do Brasil. Bateu lá a equipe acreana do Independência, né? E acabou se credenciando a enfrentar o Atlético na próxima quarta-feira. O jogo é no Mineirão, então não tem ali que viajar o Atlético, nem nada disso. É um jogo no Mineirão às 7h30 da noite e um jogo importantíssimo, né? A carga de ingressos aí é na casa de 30 mil torcedores, que foi solicitada pelo Galo, segundo informações do meu amigo Lucas Tanaka. E a massa tem que comparecer, é um jogo importante. E muita gente está querendo saber sobre a situação de alguns jogadores em específico. Gustavo Scarpa, que sofreu uma entorse no tornozelo naquele treino aberto da última semana, em que a imprensa registrou de perto o que aconteceu com o nosso camisa 10. O Scarpa, ele vem fazendo essa fisioterapia, vem fazendo essa recuperação e não deve ser problema para enfrentar a equipe do Manaus na quarta-feira. Atenção, hein? O Scarpa não deve ser problema. Caso ele não seja escalado pelo Cuca como titular ou coisa do tipo, aí já é uma opção do Cuca, talvez até para poupar o jogador, que certamente ele não vai estar 100%, mas estaria apto caso necessário fosse para enfrentar a equipe do Manaus. Outra situação é a situação que mais preocupa e é uma situação que em pleno domingo de carnaval estava lá o Hulk, a família dele, os filhos dele lá na cidade do Galo, né, no processo de recuperação. O Hulk, que é o cara mais profissional que eu já vi com a camisa do Atlético, com sobras. Não tem ninguém que passe nem perto do que o Hulk é de profissional, na minha concepção de futebol, né, de quem acompanha futebol aí tem bastante tempo, né? Então acho que o Hulk, ele é um cara que ele dá muitos exemplos de como se deve ser um atleta, né, como deve ser um profissional. E aqui eu tô falando especificamente dentro do campo, vestindo a camisa, né? Fora do campo é uma pessoa que é difícil até da gente fazer qualquer tipo de comentário, porque é uma pessoa aí incólume realmente na sua personalidade como figura pública, né? Como pessoa que atende os fãs, que é adorado por todos do meio do futebol. E então, realmente o Hulk é um cara fantástico. O Hulk estava lá ontem, lá na cidade do Galo, fazendo treinamento, tentando fazer sua recuperação. O Hulk que tem lá à sua disposição, na sua mansão lá em Lagoa Santa, academia, né? Aquela banheira de gelo, tudo mais que precisa da última geração para um atleta de futebol profissional de alta performance. O Hulk tem à sua disposição dentro de casa. Então é um cara ali que dispensa comentários. Sobre ele voltar contra o Manaus, não deve acontecer, tá? A informação que eu já trouxe para vocês aqui, e o Tanaka até trouxe essa informação também, eu pude confirmar, tá? Sobre o Hulk, não joga contra o Manaus. Contra o América no dia 8, inclusive na estreia da jornada esportiva do canal Bica Galo, tá? Se você tá curioso para saber o que a gente vai aprontar aí, conecta no canal Bica Galo, uma hora antes do jogo, né? 3h30 da tarde. Vai soltar tudo nas redes sociais para você saber. Então o Galo joga contra o América, primeiro jogo da final lá no Mineirão. E o Hulk, é difícil que ele jogue, tá? É mais provável que ele fique disponível para a segunda partida. Porém, do Hulk a gente nunca pode duvidar, as previsões elas são sempre batidas, e ainda bem, pelo nosso super-herói, pelo nosso camisa 7. Então Gustavo Scarpa deve jogar contra o Manaus, e o Hulk fica fora contra o Manaus, e há uma possibilidade ainda remota de que jogue no próximo sábado contra a equipe do América, pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro 2025, tá? Então essas são informações do DM. Uma informação aqui que a gente já vinha trazendo, né, que é sobre o zagueiro Vitor Hugo, de 33 anos, zagueiro canhoto, nesse momento fora dos planos de Rogério Ceni lá no Bahia. O jogador está mesmo de malas prontas para o Atlético. Informação confirmada aí pelo canal Bara Bahia, do Rodrigo Barata, e também do canal Eu Acredito, do Henry Vilar aqui. Trouxe também informação de que o Vitor Hugo está aí de malas prontas para o Atlético, né? A informação que a gente teve, como eu já tinha falado, é que será um empréstimo, né? A princípio um empréstimo até o final da temporada. É um jogador que o Cuca gosta e entende que possa ser importante para a sua equipe. Agora o Atlético, com a chegada do Vitor Hugo
vai ter 6 zagueiros, né? Vai ter o Lianco, o Alonso, o Rômulo, o Igor Rabelo, o Ivan Roman, que já chegou e será o número 23 do Galo, de 18 anos apenas, e também o Vitor Hugo, que deve ser anunciado somente na janela dos estaduais, que é entre 10 de março e 10 de abril. Então lá na segunda-feira que vem já abre essa nova janela de um mês, que é para serem para os jogadores que disputaram os estaduais poderem fazer transferências entre os clubes, tá? E nessa mesma janela, o que eu pude apurar aqui, e eu já trouxe para vocês mais nas redes sociais do que efetivamente aqui no YouTube, é que o Palmeiras ele tem um interesse na contratação do Rubens. Atenção, tá? O Palmeiras tem interesse na contratação do Rubens, né? Nosso meia, ponta, lateral, volante, jogador extremamente polivalente, versátil que o Atlético tem à sua disposição. O Grêmio apareceu como um interessado, mas o negócio acabou não avançando. O Cuca pediu para o Rubens ficar, falou tanto com o jogador quanto com a diretoria de que era um jogador importante e até certo momento ele vinha sendo até titular dessa equipe, jogando praticamente como um ponta esquerda. O Palmeiras enxerga o Rubens importante, principalmente pela sua polivalência, que eu acabei de mencionar, e o Abel Ferreira entende que seria uma aquisição importante para o seu elenco. Jeves, tem proposta pelo Rubens, ele está de saída, o que você sabe? O que eu sei é o seguinte, ele é muito bem avaliado internamente no Palmeiras, e o Palmeiras não descarta fazer uma proposta pelo Rubens nessa janela dos estaduais, tá? Pode ser, então, que chegue uma proposta do Palmeiras pelo Rubens nessa janela dos estaduais, haja vista que o jogador é muito bem avaliado internamente, e como a janela é de 10 de março a 10 de abril, tem somente um mês aí para fazer as contratações e concretizar essa chegada, caso seja do interesse do jogador, do Atlético e também da diretoria da SAF do Galo, né? Então vamos ver, particularmente eu acho um mau negócio vender o Rubens dentro do mercado nacional. Acho que é um jogador importante, acho que é um jogador que ele já mostrou que ele serve muito para esse elenco, que é um jogador que se doa muito dentro do Atlético. Ele pode ter ali as suas peculiaridades técnicas, né? Não é lá um primor tecnicamente, mas é um jogador de muita entrega, de muita raça, e muitas vezes é isso que prevalece e predomina para que caia nas graças da massa atleticana. Muitas e na maioria das vezes é isso que predomina, né? Por exemplo, o Rony não é um jogador que é um poço de técnica, né? Mas é um jogador que entrega-se o tempo todo, tá sempre buscando, sempre correndo, sempre atrás da bola. Não tô falando que ele caiu nas graças ainda, mas ele acabou de chegar e já fez 2 gols importantes, né? Então a questão do Rubens é uma questão que pode ser mais um negócio entre Galo e Palmeiras. Fique de olho, informação aí do canal Bica Galo, tá bom? Bom, galera, então é hoje que tinha para passar para vocês aqui no nosso Café com Jeves, tá? Não saia sem deixar o seu like nesse vídeo. O like é muito importante pra gente aqui no Bica, tá? Se você puder, se inscreva no canal Bica Galo, caso ainda não seja inscrito. Não acredito que você não seja inscrito, mas se não for, já aproveite aí para ser inscrito no canal e ativar o sininho de todas as notificações. A gente volta sempre às 8 da manhã. Nesse carnaval, talvez um pouquinho mais tarde, mas o conteúdo não falha. O conteúdo sai para você aqui no Café com Jeves, no canal Bica Galo, beleza? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tamo junto demais, vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e eu fui.